Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, Evangelho de Mateus, já disse, não é? Primeiro Marcos é lido durante a semana, depois Mateus, depois Lucas, até novembro, até a festa de Cristo Rei. E durante o domingo, esse ano é Marcos. João na Páscoa, todo ano. Naquele tempo é o Kairos, é o tempo da salvação, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração de quem acredita. Se não acreditar, não acontece nada, né? Então depende de cada um. Entrando em um barco, Jesus estava do outro lado da casa do Pedro. Volto a dizer, ele morava na casa de Pedro, Cafarnaum, que ficava perto do mar, né? Que não é mar, é um lago, mas é muito grande esse lago. Genezaré ou Galiléia. Entrou no barco, foi até o outro lado, da região grega. Lá expulsou o demônio. Estavam 2 homens. Segundo Marcos, era uma legião, mais de 2.000. Agora retorna para a casa de Pedro. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Qual é a cidade? Cafarnaum. Era a cidade onde morava Pedro, e ele morava com Pedro. Até hoje tem a casa de Pedro lá. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. É aquela cura do paralítico. Traz um paralítico, quer que nosso Senhor cure, e ele antes de curar vai fazer outra coisa, que é muito mais importante que a cura. Eu falo várias vezes aqui, né? Mas às vezes não entende. Mais importante não é cura não, hoje em dia só se fala em cura. Missa de cura, missa de cura, missa de cura, não é o mais importante. Ainda bem que essa Covid acabou com essa arrumação, né? Porque o mais importante é a missa mesmo, e é o perdão dos pecados. Isso é mais importante. Você pode ser curado de tudo. Você não pedir perdão dos seus pecados não serve de nada. Era melhor ficar doente e pedir perdão, né? Mas só quer saber de cura. Aí corre atrás do padre. E padre nenhum cura. Se cura, o poder é de Deus, não é do padre. Padre nenhum tem poder de curar nada, né? Se manifesta nele algum poder, é de Deus, não é do padre. Então, parar com essa história de dizer que o padre fulano de tal cura. Cura não, quem cura é Deus pelo padre. Primeira coisa. Segundo, é o mais importante? É não. O mais importante é a missa mesmo. Ou se quiser, toda missa é cura, porque toda missa tem Nosso Senhor. Missa mais simples lá do interior, né, que o padrezinho bem velhinho, cego, surdo, meio doido, vale tanto quanto a missa aí, de sei lá de quem, de 3 horas, né? Mesma missa, né? E Nosso Senhor vai dizer aqui que o perdão dos pecados é mais importante que a cura, para quem entendeu o Evangelho, né? Apresentaram-lhe então um paralítico. Então o sujeito era paralítico,
deitado numa cama. Por quê? Porque não tinha cadeira de roda. Hoje é cadeira de roda. E hoje já tem cadeira de roda com tudo, né? A Raanda é só, cadeira do controle remoto, tudo. Na época era uma cama, um leito, como uma maca, essas macas de futebol aí, né? Aquele jeito. Deitava o homem lá, aí quatro pegava, cada um pegava um pedaço de pau, era uma haste de pau, outra haste de pau e um pano no meio, uma maca. Cada um pegava, 4 homens levava, levava o paralítico. Era assim? Era muito mais difícil que hoje. Por isso que ele fala, um paralítico deitado numa cama, numa maca. Vendo a fé que eles tinham, também eu tenho dito todos esses dias, sem fé não tem cura nem perdão de pecado, não tem nada. A cura que vai se dar aqui, e mais importante ainda, o perdão, é pela fé. Né? A fé de quem reza, ou a fé de quem está pedindo. Se não tiver fé, não acontece nada. Jesus disse ao paralítico, vendo a fé, e ele vê a fé de quem? Dos que estavam ali. Não especifica de quem é, não. Então queriam trazer o homem. Marcos, ele é muito mais detalhista. Aqui, Marcos diz que levaram o homem pelo teto da casa, desceram o homem. Lembra aí a história do Marcos ou não? Por quê? Porque a casa do judeu, uma casa pequena, geralmente quadrangular, e tinha uma escada por fora. Eles subiam pela escada até o teto era plano. E nesse teto, geralmente, fazia uma abertura grande, circular, para entrar a luz do sol, não tinha eletricidade, e para entrar a água da chuva, se chovia. Aí, como tinha muita gente dentro da casa, eles subiram por fora, a escada, foram até o teto com o paralítico e desceram ele bem no centro da sala lá, nessa abertura que tinha no alto da casa. Aqui, Mateus não conta isso, já falei que os detalhes são diferentes. Cada evangelista conta aquilo que interessa para ele. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não curou como eles queriam. Por isso que eu gosto de nosso Senhor, ele nunca faz o que a gente quer. Eu acho bom. Ele perdoou os pecados. Por quê? Porque é mais importante o perdão, não é a cura. No céu entra cego, coxo, aleijado, doido, que pediu perdão, mas não entra um cara que tem saúde que não pediu perdão, não. O evangelho é aquele dos 10 leprosos, curou os 10, só um voltou para agradecer. E os outros 10, ser mandado no mundo. Era melhor não ter curado aqueles 10. Então o mais importante é o perdão, não é negócio de cura não, mas hoje todo mundo só quer falar de cura. É cura para cá, é cura para curar, né? Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O mais importante é o perdão do pecado, a confissão bem feita, sincera. Isso é mais importante que tudo, porque leva para o céu. E a cura física não quer dizer que leva para o céu, não. Se você não agradecer e for até Deus e não se confessar, não serve não essa cura. Certamente você precisar de confissão. Certo? Então, alguns doutores da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Por que eles disseram isso? Porque só Deus perdoa pecado. Se ele está dizendo, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo o quê? Que ele é Deus. Aí o fariseu, pronto, blasfêmia. Quem é esse sujeito aí que está dizendo que é Deus? Esse sujeito é nosso Senhor. E ele perdoa. Tá? Mas queriam alguma coisa para acusar nosso Senhor. Já aqui no início do Evangelho de Mateus, querem acusar nosso Senhor. Esse homem está blasfemando. Só quem perdoa pecado é Deus. Jesus, ao falar isso, está dizendo, eu sou Deus e vou perdoar o pecado desse paralítico aqui. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, diz, outra característica de Jesus, ele conhece o pensamento. Não adianta você ficar sentado no seu canto aí pensando outras coisas, não, que o Senhor está vendo. Às vezes senta na igreja, não presta atenção, fica pensando outras coisas, com desejo disso, desejo daquilo. O Senhor está vendo tudo. Tudo. É bom ter cuidado com os pensamentos, por isso que a gente confessa isso na missa. Pensamentos, pecado de pensamento, palavras, atos e ações. Senta aí e fica pensando um bocado de besteira na cabeça, pensa que está santo, está nada.
E se aceitar o pensamento no coração, nem comungar você pode. Você tem que confessar antes. Então aqui Jesus, conhecendo os pensamentos dele, tenha cuidado com os pensamentos, principalmente na igreja, que o Satanás ele tenta mesmo é dentro da igreja. Às vezes vem cheio de desejo para a igreja, né? Aí fica com o desejo aí pulando na cabeça e vem comungar, uma coisa mais simples do mundo. Comungue não, a confessar que é melhor. Porque tendes esses maus pensamentos em vosso coração. Jesus vê tudo, vê o que está dentro. E ele continua: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Eu pergunto para vocês, se chegar um paralítico aqui, eu olhar para ele e dizer, teus pecados estão perdoados, o que é mais fácil dizer, os pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Me diga aí. Não adianta ficar me olhando com os olhos regalados, com um pano na boca não, porque eu não entendo não. Eu estou perguntando o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? O que é mais fácil dizer? Por quê? Se eu disser os pecados estão perdoados, quando eu estou confessando, eu te absolvo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê o pecado saindo da pessoa? Você vê os cães saindo da pessoa? Ninguém vê não. Mas se eu disser levanta e anda, eu tenho que curar, ou não tenho não? Então o que é mais fácil dizer? Estou perguntando, o que é mais fácil dizer? Porque eu não tenho que provar, basta dizer. É um ato de fé. Mas se eu disser levanta-te e anda, eu tenho que curar. Senão você é um impostor, como da Igreja Universal. Não é não? Então, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, continua nosso Senhor, versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem é Ele. É aquela profecia de Daniel 7, 13 e 14. Tem um ancião, que é Deus Pai, e tem um Filho do Homem, Bar-Enash, Ben Adam. Bar-Enash é aramaico, ele falava aramaico, que é o Filho de Deus, que é Jesus, que é Ele. Então aqui ele evoca a profecia de Daniel. Para que saibais que o Filho do Homem, eu, Jesus, tem na terra poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, levanta. Pois bem, é mais fácil dizer, os pecados estão perdoados. Pois agora, para provar que eu sou Deus, levanta, bichinho, pega a tua cama e vai para casa. Aí na hora o bichinho lá se levantou e ficou curado. Então, ele curou para provar que ele é Deus, que ele tem poder de perdoar os pecados. Entenderam ou não? Então, o mais importante o que é? Perdoar pecado ou curar? Perdoar pecado, curar é só para provar. O mais importante é dizer que ele é Deus e perdoa os pecados. Mas volta a dizer, hoje, ainda bem que a Covid parou com isso, né, pai? Falou em missa de cura, vai corre todo mundo. Tem padre que cura geladeira, televisão, tudo. Até a padaria aqui do Bené estão curando, né? O mais importante é a confissão, é pedir perdão e se converter. Não quer se converter. A maioria desse povo vai para essa missa de cura, falar em conversão. Meu filho, você tem que deixar isso. Ah, não vou deixar não. Mas corre para a missa de cura. Não adianta nada. É o cristão do oba-oba. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Então, na mesma hora ele ficou curado. Na mesma hora. Tá? Vendo isso, a multidão ficou com medo. Essa multidão tem medo de tudo. Como nós, muitos de nós, né? Morre de medo. Morre de medo de filmar um homem aí que está fazendo barulho. Porque tem medo de quê? Ele está errado. Tem medo de quê? Mas, vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Ao mesmo tempo que teve medo, glorificou a Deus. Glorificar é coisa boa, ter medo é não. Ninguém tem que viver com medo, não. Quem vive com medo a vida toda, é melhor não viver. Não viver. Porque Deus não me deu a vida, não me deu o espírito de timidez. Está lá na carta de Paulo. Mas o espírito de parresia, de coragem. Mas fica os cristãos tudo morrendo de medo de tudo. Hoje todo mundo tem medo de tudo. Não é cristão, não. A primeira leitura é do Abraão. E é o sacrifício do Isaac. É uma leitura difícil de entender.
Porque a gente pergunta, e tinha sacrifício de gente? Tinha. No Antigo Testamento tinha. Aqui é o exemplo. Porque eles não tinham a plenitude da revelação. Então, alguns judeus sacrificavam pessoas? Sim. Sacrificavam o filho para Deus ou para outra divindade? Sim. No Antigo Testamento, sim. Essa aqui é uma leitura que prova isso. Só que aqui Deus vai provar Abraão, né? Mandou pegar o menino que tinha nascido, o Isaque, que era o filho único, nascido quando ele tinha 100 anos, e não era o filho da escrava não, que nós vimos ontem. Isso aqui é o filho mesmo dele com Sara. E disse que queria o menino, oferecesse um sacrifício. Ele pegou o menino, mandou o menino carregar a lenha nas costas, selou o jumento e pegou o punhal. Caminharam 3 dias. Presta atenção no que eu estou dizendo, que eu vou repetir, depois fazer uma pergunta. Pegou o menino carregava lenha nas costas e caminhou 3 dias. Quem é que caminhou lenha nas costas e ressuscitou no 3º dia? O Isaque é figura bíblica de Jesus. Dá para entender? Então, o cristão lendo isso, ele associa logo a Jesus, né? Lenha nas costas é a cruz, 3º dia a ressurreição. Então essa leitura parece muito com a ressurreição de Cristo. E o menino no final não vai morrer, porque Deus aparece, diz que tinha sido uma prova para Abraão, para provar a fé do Abraão. Certamente, Abraão por Deus sacrificava tudo, mas também fala que no Antigo Testamento tinha sacrifício humano, tem 3 textos que falam sobre isso, esse é um deles. Aí no final vem o anjo e ofereceu um cordeiro. Quem é o cordeiro do sacrifício? Quem é o cordeiro do sacrifício? Jesus. Essa leitura fala muito de Jesus, né? E ele sacrificou, então foi o cordeiro. No final ele diz, Abraão viu um carneiro, aqui fala carneira, mesma coisa, é como se fosse Cristo, cordeiro de Deus. E Abraão passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará, é a providência de Deus. A gente também reza tanto e não confia na providência de Deus, confia só nas coisas humanas. Para que reza tanto? Aí quando vem uma prova, uma coisa ou outra, pronto, se desespera. Parece que acabou o mundo. Você não tem fé não, você não tem vida de oração, para que está desesperado? De onde se diz até hoje, sobre o monte o Senhor providenciará. O monte é o local da manifestação de Deus no antigo Israel. Deus se manifesta num monte, na montanha. Foi na montanha que entregou a tábua da lei a Moisés. Êxodo 20, montanha que ele renovou a aliança. Êxodo 32. Montanha, renovou a tábua da lei. Montanha que ele fez a aliança. Êxodo 24. Pode ler. É sempre uma montanha. Na montanha que Elias se encontrou com Deus. 1 Reis 19, 10 a 14. Não sou crente não, mas eu decoro. Então você também tem que decorar e tem que ler, porque ninguém aprende a escritura só escutando não. Tem que chegar em casa e ler, passar o ano todo lendo ela, todinho. No final o anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e disse: juro por mim mesmo. O anjo do Senhor aqui é o Senhor. Às vezes ele fala o anjo do Senhor, mas é o Senhor. Ou o mensageiro do Senhor, aqui é o Senhor. Juro por mim mesmo, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, Jesus também é um filho único, não tem outro irmão não. Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu. De novo ele diz a Abraão o que tinha dito em Gênesis 12. Mandou sair da casa e disse: eu te abençoarei, né, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso aconteceu? Estou perguntando se isso aconteceu. Sim ou não? Como é que aconteceu? Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Foi a obediência de Abraão. E mais uma vez eu digo, a gente não quer obedecer, né? Às vezes tem que fazer isso, não quer obedecer. Não consegue nada, de Deus não.
Pode rezar a vida todinha. Pode botar até um palito de fósforo assim nos olhos para ficar acordado a noite todinha rezando, mas se não obedecer, vai ficar cego, mas não vai receber a graça. Ele recebeu por obediência. Eu quero saber se essa graça se cumpriu. Hã? Já disseram que sim, como é que se cumpriu? Bora, pessoal. Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu. Quer dizer, a descendência dele é mais numerosa que as estrelas do céu, a areia da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Certamente sim. De Abraão nasceu quem? Ele está dizendo que a descendência de Abraão vai ser numerosa, vai dominar, e por ela serão abençoadas todas as nações. De Abraão nasceu quem? De Isaac nasceu quem? De Jacó nasceu quem? As 12 tribos, que deu origem ao povo de Israel. Jesus descende de quem? Desse povo, de Davi. E Davi fundou o quê? A Igreja Católica. A única igreja fundada por Cristo foi a igreja. Então, e nós somos descendentes então de quem? Não entenderam não, nós somos descendentes de quem? De Abraão. Abraão gerou Isaac, Jacó, as 12 tribos, aí foi nascendo gente, nascendo Davi, e Jesus vem da descendência de Davi, vem de Abraão, nosso Senhor. E Jesus funda a igreja, nós entramos na igreja, nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, não é não? Então nós somos filhos de Abraão. Então aquilo que ele disse aqui se realizou. Quantos bilhões de pessoas de Abraão até hoje, contando os judeus e os cristãos católicos? Quantos? Não dá nem para contar. E pela tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Certo? A descendência de Abraão, quem é? Cristo. Não é Cristo que abençoa todo mundo, não? É ou não é? Então pronto, se cumpriu literalmente o que ele disse aqui. E hoje, através da Igreja Católica. Hoje tem um movimento aí, esse negócio de ecumenismo, que cada igreja faz do jeito que quer. Faz não, está errado. A única igreja fundada por Nosso Senhor foi a Igreja Católica, está lá em Mateus 16. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já escutaram esse evangelho ou não? Já. Sim ou não? Sim. Mateus 16. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. É a leitura do domingo que vem, da festa de São Pedro. Pois bem, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, no singular, não fala as minhas igrejas não. Então ele só fundou uma igreja, e a única igreja que vem de Pedro é a Igreja Católica. E as outras fazem zoada, só isso, né? Porque mesmo não vem não. E se elas conseguem salvação, é através da Igreja Católica. Então essa profecia se realizou e se cumpriu, tá? Abraão, Isaac, Jacó, os 12, vai, Jesus nasce. E todos os judeus do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Salomão, todos eles, até Jesus funda a igreja, e na igreja nós. E todo mundo hoje que é batizado e entra na Igreja Católica, é filho de Abraão, filho de Cristo e filho de Abraão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.